Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos. Nós estamos nos encaminhando para os momentos finais da paixão de Jesus Cristo e hoje gostaríamos de falar um pouco sobre esse assunto que é de suma importância para nós como filhos de Deus e como cristãos que somos, para não incorrermos nos erros de alguns personagens, para que depois não tenhamos que voltar atrás e nos arrependermos. O texto bíblico que nós usamos como base para esse momento de estudo é de Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Não vamos ler o texto, mas eu vou destacar aquele versículo que me chamou a atenção e que vai ser a base deste nosso estudo, que é o versículo 75, onde o evangelista escreve: e Pedro lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Que coisa! Pedro tinha acabado de viver os anos mais belos da sua história. Hoje talvez diríamos que ele viveu aqueles anos maravilhosos e acompanhado sempre da presença de seus irmãos e principalmente de Jesus. E de repente, de um momento para outro, ele se assusta consigo mesmo. De repente ele pensa, mas não pode ser verdade que eu tenha negado e traído aquela pessoa maravilhosa que durante 3 anos nos acompanhou, nos ensinou, nos encorajou, nos alegrou e assim por diante, e com o qual ele também tinha compartilhado neste período toda a sua vida, a quem ele tinha seguido com tão grande entusiasmo. Aliás, não seria novidade, porque o próprio Jesus já disse que esperava algumas reações deste tipo, daquele pequeno grupo de comunhão, daquela que era o início da igreja cristã do Novo Testamento. E na oportunidade em que Jesus alertou este seu grupo, Pedro ele reagiu de forma veemente, com um tom de voz maior do que outros, dizendo: os outros podem até fazer, mas eu jamais vou te abandonar. Nada como um dia depois do outro. Pedro não era aquele sujeito fora de série que ele pensava ser. Ele não suportou a pressão e o medo gerado pelas conversas que giravam em torno dos acontecimentos no pátio do sumo sacerdote, aonde, depois de ser interpelado por alguns dali, ele jura que não conhece este homem. Interessante notar que Jesus, o discípulo, o companheiro, aquele que foi alertado e chamado várias vezes a atenção por Jesus, ele inclusive omite o nome desta pessoa. Notem como Pedro, em tom já bem menor, ele omitiu o nome de Jesus quando foi inquirido e perguntado se ele não era um daqueles que estavam com Jesus. E quando o galo canta pela 2ª vez, a ficha caiu. E Pedro, arrasado, chora de vergonha. Nessa semana, durante esses momentos que antecedem a Páscoa, nós também queremos acompanhar o sofrimento e a morte de Jesus, para que possamos também nos alegrar com a sua gloriosa ressurreição, que vai acontecer no domingo da Páscoa. Nesta caminhada da Semana Santa, é interessante notar como Jesus é deixado só por todos. Seus discípulos fogem, alguns se escandalizam, Pedro o nega e até parece que o próprio Pai o abandona na cruz. No pátio da casa do grande sacerdote, onde Jesus estava sendo julgado e acusado pela igreja,
o apóstolo Pedro, o grande Pedro, é acusado de ser um dos seguidores de Jesus. Mas ele nega isso por 3 vezes. E como eu já disse, inclusive, omitindo o nome de Jesus. E depois que o galo canta, ele recebe um olhar. O evangelista Lucas, ele diz, então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Um olhar firme, mas com certeza não foi um olhar de desaprovação, de ódio, de raiva, porque isso certamente teria deixado Pedro em desespero. Pelo contrário, aquele olhar que se voltou a Pedro era um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. E este olhar fez com que Pedro chorasse em profundo arrependimento, amargamente, o pecado reconhecido. E hoje Jesus também olha para nós com o mesmo amor. E ele faz isso na sua palavra que nos convida a fazermos parte do seu povo, da sua igreja. Ele vem a nós e olha para nós no batismo, onde ele nos chama e nos adota como filhos de Deus. Ele vem a nós com o seu olhar de amor da Santa Ceia, onde ele se entrega voluntariamente para provar de forma concreta, através de uma participação digna, que ele morreu pelos nossos pecados e está sempre disposto a nos receber de volta. Nesses meios da graça, ele aponta para o nosso pecado, que revela quanto nós estamos separados dele. É um olhar firme, que nos fala do perigo que corremos quando estamos longe dele, quando negamos e seguimos o caminho do pecado. Mas Deus também tem um olhar de amor, que nos chama ao arrependimento, à fé, à confiança de que ele tudo fez pela nossa salvação, para que nós possamos celebrar a sua vitória na Páscoa e a vida eterna sem fim lá no céu. Concluímos com uma breve oração. Senhor Jesus, continua a olhar firme para nós, com o mesmo amor e a mesma compaixão que tiveste ao olhar para o apóstolo Pedro. Não nos abandones quando nos escondemos do teu olhar com o nosso pecado. Olha para nós com o teu amor e dá-nos a certeza da tua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Amém.